Olá, está no ar o programa Com a Palavra o Vereador, espaço destinado pela TV Câmara Natal para que os parlamentares apresentem as ações e projetos do mandato. Neste programa, nós vamos conversar com o vereador Kleber Fernandes, líder do prefeito aqui na Câmara. Vereador, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui mais uma vez. Vereador, encerrado o primeiro semestre de atividades na Câmara Municipal de Natal, qual é o balanço que o senhor faz dessas primeiras atividades do ano? Faço um balanço extremamente positivo. O número de projetos de lei que foram apresentados, discutidos e deliberados, tanto no âmbito das comissões quanto no plenário da Casa, foi de um volume bastante considerável, além da qualidade legislativa. Haja vista que os principais temas que envolvem a cidade do Natal são discutidos na Câmara Municipal. Além disso, diversas audiências públicas realizadas nesta casa, com temas importantes. Nosso mandato, por exemplo, promoveu, dentre as audiências públicas nesse primeiro semestre, uma que discutiu o fomento do comércio, da cultura e do empreendedorismo e do turismo no âmbito do centro da cidade e do comércio do Alecrim, com o objetivo de identificar as demandas desses bairros históricos e que movimentam muito a economia da nossa cidade. Então, eu faço um balanço positivo desse primeiro semestre e acho que a Câmara foi protagonista no processo de discussão da cidade do Natal e prestou muitos e relevantes serviços ao povo de Natal. Vereador, dentro dessa discussão do fomento ao comércio, como o senhor citou aí através dessa audiência realizada, também o senhor, como líder do prefeito na Câmara, conduziu o processo de votação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa aqui em Natal. Que importância isso tem para a área produtiva, né, para o setor de comércio e serviços? Esse é um projeto de lei extremamente importante para quem quer empreender na cidade do Natal. Nós sabemos o nível de burocracia, de dificuldade e de morosidade para quem quer abrir e formalizar o seu próprio negócio e os obstáculos que esses microempresários, microempreendedores têm de ultrapassar. Com a aprovação desta lei, a partir de então, haverá a possibilidade da desburocratização, da celeridade e da unificação de procedimentos no âmbito da administração pública municipal, além da unificação de alvarás e licenças. Por exemplo, o empreendedor, o pequeno empresário que quer se formalizar, ele não terá mais que fazer uma verdadeira peregrinação em diversas secretarias e órgãos do município para formalizar e pleitear o seu alvará de localização, as suas licenças de funcionamento, licença ambiental, licença urbanística, licença sanitária, todas essas agora serão unificadas num só procedimento e ele poderá fazer essa solicitação por meio eletrônico, de forma virtual, sem ter que ir a diversas secretarias e sem ter que fazer o mesmo procedimento, juntando os mesmos documentos em vários órgãos. Então, isso facilitará a vida desses empresários e, além disso, algumas emendas, sobretudo apresentadas pelo nosso mandato, também aprimoraram esse projeto de lei. E aí eu posso citar, por exemplo, a emenda que garante que aquele empresário que deseje abrir o seu próprio negócio na sua residência, ele não terá a cobrança do IPTU como sendo a cobrança de um imóvel comercial. O que acontece hoje é que, à medida que se formaliza, abre um CNPJ dentro de uma residência, aquele IPTU que é cobrado em cima de 0,6% do valor venal do imóvel, passa a ser cobrado em cima de 1%, ou seja, quase o dobro do valor do IPTU à medida que ele formaliza um negócio na sua casa. Então, como forma de incentivar esse empreendedor, nós apresentamos a emenda que foi aprovada no sentido de que seja aplicada a menor alíquota para aquele microempresário. Então, significa dizer que ele será incentivado a abrir este negócio, a formalizar a abertura deste CNPJ na sua própria casa, sem ter que pagar quase o dobro do valor do IPTU por isso. Questões como, por exemplo, estacionamento. A gente sabe que em Natal, sobretudo nos bairros como a Ribeira, como o Alecrim, como o centro da cidade, há uma dificuldade tremenda de vagas de estacionamento. E há inclusive um pleito
da classe empresarial de se estabelecer estacionamentos rotativos naquela área. Porém, aquelas pequenas empresas que tinham até 200 metros quadrados, elas não eram obrigadas a ter estacionamento. E havia um pleito de que aumentasse e flexibilizasse essa questão. Então, nós ampliamos esse tamanho do imóvel que passa a ter a exigência da vaga de estacionamento de 200 para 300 metros quadrados e de 10 para 15 metros de área frontal. O que significa dizer que aqueles imóveis mais antigos, que requer reforma para a construção de vagas de estacionamento e que, dada essa inviabilidade, as empresas terminavam fechando ou nem conseguindo abrir ou se formalizar, agora poderão sim ter a sua formalidade sem a necessidade da oferta dessa quantidade de vagas de estacionamento. Até porque muitos negócios hoje não requerem e não demandam a presença do cliente lá. Então ele tem a empresa aberta, mas são escritórios que comercializam, fazem as transações através da internet, através das redes sociais, manda fazer entregas na casa dos clientes. Então aquele espaço físico não demanda o estacionamento e agora vai ter uma flexibilidade para ele se formalizar sem a necessidade de tantas vagas. Certo, vereador. E falando aí em estacionamento, mudando de assunto aí dessa lei que foi aprovada, que regulamenta a micro e pequena empresa, mas agora falando do ponto de vista de defesa do consumidor. O senhor tem leis do seu mandato que foram sancionadas nesse primeiro semestre, uma que trata sobre a gratuidade, reafirmar, na verdade, a gratuidade de idosos e pessoas com deficiência nos estacionamentos. Mas do ponto de vista de qual marco legal? Nós tínhamos já aqui no estado do Rio Grande do Norte uma lei estadual que tratava da gratuidade de idosos e deficientes no âmbito dos estacionamentos públicos e privados da nossa cidade. Ocorre que, na redação dessa lei, foi dada ao DETRAN a autonomia e a responsabilidade, a atribuição de fazer a emissão dos cartões de gratuidade desses idosos e deficientes. Quando, na verdade, nós entendemos que houve um erro de técnica legislativa quando da sanção desta lei, que é de 2010, e por esse motivo, os estabelecimentos da cidade, sobretudo um grande shopping de Natal, passou a não mais aceitar esses cartões emitidos pela STTU, alegando que somente o cartão emitido pelo DETRAN que teria validade para garantir esta gratuidade. Quando, na verdade, nós sabemos que o trânsito é municipalizado, que cabe e compete à STTU, além da emissão desses cartões de gratuidade, a fiscalização, inclusive punição para pessoas que estacionam nas vagas de idosos e deficientes, mesmo em shoppings e estacionamentos privados, sem o cartão estar ali disposto no para-brisa do veículo. E, consequentemente, nós fizemos uma nova lei, corrigindo esse equívoco legislativo e garantindo que os cartões emitidos pela STTU são os que têm a validade, têm a autonomia e têm legitimidade para garantir esta gratuidade nos estacionamentos da cidade. Então, foi um avanço porque deu tranquilidade e deu segurança jurídica àqueles que já tinham os cartões emitidos pela STTU. E do ponto de vista de responsabilização dos donos dos estacionamentos também foi reafirmado o direito que eles devem, em caso de danos, de roubo, devem se responsabilizar mesmo? Exatamente. Vereador? Esse já é um reconhecimento do próprio STJ, que editou uma súmula vinculante, a súmula de número 130, e, consequentemente, era muito comum em Natal, sobretudo nos estacionamentos privados, serem colocadas placas se eximindo da responsabilidade, alegando que não se responsabilizavam por qualquer dano ou furto ocorrido naquele estacionamento e além disso também de cobrança de multa para quem perdesse o ticket de estacionamento, que se caracteriza também uma prática abusiva. Então nós fizemos uma lei que obriga a colocação, a fixação de cartazes informando que aqueles estacionamentos são responsáveis sim por qualquer dano ou furto e que o consumidor não é obrigado a pagar multa
pela perda do ticket à medida que ele comprove que é de fato o proprietário que está sob a posse daquele veículo. Vereador, e falando agora do ponto de vista do motorista, né, dos condutores de veículos, o senhor também tem leis sancionadas que tratam sobre cancelamento de multas e até mesmo a possibilidade de parcelar esses débitos. Isso vem para facilitar a vida dos motoristas? Nós identificamos que havia uma grande dificuldade de motoristas em Natal que precisavam quitar os seus débitos junto à STTU, às vezes até fazer uma transferência de um veículo, mas por ter multas ele ficava impedido. E aí, para fins de facilidade, até baseado numa resolução do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito, nós fizemos uma lei autorizando a STTU a fazer esse parcelamento das multas no cartão de crédito. Então, uma forma de facilitar, de dar uma melhor condição ao condutor de quitar as suas dívidas com facilidade e com celeridade. E o cancelamento também de multas está autorizado em um determinado horário. Exatamente. Das 23 às 5 da manhã, nós sabemos que é um horário de pouquíssimo fluxo de trânsito na cidade e, em virtude da violência, é uma questão muito de vulnerabilidade para as pessoas que ficam expostas nos semáforos durante a madrugada, às vezes voltando de um casamento, de uma formatura, de um evento, ou até mesmo levando alguém a um hospital durante a madrugada, socorrendo uma pessoa, e ter que ficar parado nos sinais de trânsito durante esse período, entre 23 e 5 da manhã, sob o risco ou pena de ser multado. Então, essa nossa lei garantiu que nesse horário o condutor pode ultrapassar o semáforo, obviamente respeitando uma velocidade mínima para essa ultrapassagem, para que evite qualquer tipo de acidente, a velocidade de 30 km, observando se não vem nenhum carro, mas dando a segurança de que ele não ficará parado durante a madrugada, exposto e vulnerável a possíveis assaltos. O senhor também, dentro da sua atuação na Comissão de Defesa do Consumidor da Casa, também tem uma preocupação em relação ao endividamento, né, dos consumidores, dos trabalhadores, e por isso apresentou uma proposta, que também já é lei, de um período de conscientização. Como é que isso deve ser realizado e quando deve acontecer? Nós tivemos uma experiência prática à frente do PROCON Municipal de Natal e instituímos um programa chamado Natal Sem Dívidas, que no final do ano, entre os meses de novembro e dezembro, que é quando as pessoas estão prestes a receber o seu 13º, nós estimulamos a renegociação de débitos entre pessoas que estejam inscritas nos órgãos de proteção ao crédito, como SPC, Serasa, e instituições financeiras. É um período onde as pessoas têm interesse de utilizar o seu 13º para limpar o seu nome, quitar as suas dívidas, e há muitas oportunidades de empresas que às vezes estão com dívidas prestes a prescrever, porque depois de 5 anos essas empresas não podem mais manter o nome desses consumidores em banco de dados de negativação junto a esses órgãos e, consequentemente, dívidas de montantes altos são pagas com valores muito pequenos. Então, com essa nossa lei, nós instituímos o mês de combate ao superendividamento, onde a Prefeitura, através do PROCON, vai fazer esse trabalho de chamamento das empresas, de orientação, de acompanhamento, porque muitas pessoas são leigas e não sabem que estão pagando ali juros abusivos, juros sobre juros, cobrança de taxas absurdas, de dívidas que começam, por exemplo, com R$2.000 e terminam em 30, 40 mil. Então, que o consumidor seja orientado pelo poder público através do PROCON e que as empresas sejam chamadas sob essa ótica da renegociação de uma forma saudável, onde o consumidor possa resgatar o seu crédito e que também possa voltar a consumir com tranquilidade de uma forma consciente. Vereador, diante de tantas leis sancionadas ao longo desse primeiro semestre, a gente viu que o trabalho do seu mandato foi bastante intenso. Mas também como é que fica a expectativa para o segundo semestre? Uma expectativa bastante positiva, vários projetos de leis que já estão protocolados e tramitando no âmbito das comissões da Câmara Municipal.
além de estabelecermos um mandato participativo, ouvindo as pessoas, visitando as comunidades, identificando os anseios, as necessidades e os sonhos do povo natalense de uma forma bastante presente. Nós temos buscado fazer um trabalho intenso de visita às comunidades, identificando os problemas vinculados a questões de saúde, da qualidade do ensino, da qualidade dos serviços públicos prestados no âmbito das unidades de saúde, das unidades de pronto atendimento, verificando o andamento de reformas das quadras esportivas, das praças da cidade, da iluminação pública, da nossa malha viária. Então, visitando as secretarias, cobrando informações, de fato fiscalizando o Poder Executivo. E como é que o eleitor, né, os natalenses podem entrar em contato com o seu mandato? Nós temos, através das nossas redes sociais, né, no nosso Instagram, o @KleberFernandesVereador, ou através do nosso e-mail, kleberfernandesvereador@gmail.com, e inclusive nós instituímos um projeto, que é o projeto Conhecendo o Vereador, onde esses seguidores das nossas redes sociais que nos acompanham, mas que não nos conhecem pessoalmente, têm a oportunidade de nós marcarmos encontros e eu fazer toda uma explanação e uma prestação de contas do nosso mandato. Inclusive já iniciamos agora este mês e foi bastante produtivo esse encontro. Sair do mundo virtual para o real mesmo, né, vereador? Exatamente. Muito obrigada, então, pela sua participação mais uma vez, vereador, trazendo esses esclarecimentos e informações para os natalenses da atividade do seu mandato. Nós que agradecemos, estamos aqui sempre à disposição da TV Câmara e desejando aí a todos os telespectadores muito sucesso e colocando o nosso mandato à disposição de todos. Obrigada. E este programa com a palavra o vereador fica por aqui, mas você que nos acompanha, continue ligado na programação da TV Câmara Natal com outras informações do Legislativo natalense e também com várias opções sobre cultura, sobre a história da nossa cidade, que tem muita coisa legal na nossa programação para você acompanhar. Então, até o próximo programa. Tchau!